Olá, alunos do segundo ano do ensino médio. Estamos então, iniciando mais uma aula, com as nossas aulas ainda à distância. Como vocês já devem ter visto, nós vamos ficar então mais esse mês com as aulas remotas e o segundo bimestre ele vai ficar então inteiramente à distância, porque ele encerra dia 1º de agosto, então até lá as aulas ainda vão estar à distância. E como vocês viram, nós estamos trabalhando com a parte dos reinos dos seres vivos e nós começamos já a trabalhar o reino Plant, que é o reino dedicado ao estudo das plantas, E nas últimas aulas nós falamos um pouquinho a respeito do primeiro grupo de plantas, que era o grupo das briófitas, o grupo lá dos musgos, das plantas que eram avasculares e que por esse motivo elas acabavam não conseguindo crescer, acabavam não conseguindo ter um grande porte. Agora, nós vamos dar início ao segundo grupo de plantas, que é o grupo chamado de pteridófitas, tá? É um grupo que na escala evolutiva ali está um degrau acima quando comparado às briófitas, certo? Começando aqui então, nós vamos começar com a parte das características gerais. E nós começamos com a primeira característica, que é até o que difere das briófitas, que é o fato de serem plantas, o primeiro grupo aí de plantas que apresentam vascularização. Então, as briófitas eram avasculares, as pteridófitas elas já são vasculares. E por conta dessa vascularização, essas plantas elas já podem atingir um grande porte. Não é obrigatório que a planta seja alta, mas isso já é permitido dentro do grupo devido a essa vascularização. Então, nós temos a vascularização que ascende na planta, Que se vocês observarem aqui no desenho, ela vai da raiz até a folha, levando água e sais minerais, a chamada seiva bruta. E nós temos a vascularização que desce, da folha até a raiz da planta, levando a glicose ou o produto da fotossíntese, que a gente chama de seiva elaborada. Importante. A vascularização que ascende na planta que sobe, nós chamamos ali de xilema. E a que desce, levando a glicose, a seiva elaborada, a gente chama de floema, tá? Isso é extremamente importante. Então, são os tecidos ali dedicados a essa parte de condução de nutrientes, ok? Então, xilema levando a seiva bruta, a água e os sais minerais, e o floema descendo, levando a seiva elaborada, a glicose ali proveniente da fotossíntese. Então, nós temos aqui alguns exemplos mais comuns do grupo. O mais cobrado em vestibular é esse primeiro, que são as samambaias. Então, acredito que todo mundo conheça, Então, esse aqui é o grupo que mais aparece, as samambaias, quando a gente fala sobre as pteridófitas. Na briófita, nós tínhamos o musgo, E agora, nas pteridófitas, a gente tem a samambaia. Mas existem outros exemplares, como as avencas, que é essa que está aqui no lado. Nós vamos ter também as salvíneas, que é essa daqui, uma planta que que ela é aquática. Nós temos também a samambaiaçu, que é uma árvore, Imaginem uma samambaia formando uma árvore. Essa aqui, nesse caso, já tem um grande porte, certo? Em termos de morfologia, aqui nós temos uma inversão quando comparado com a briófita. Então, a fase duradoura da planta, que é a parte verde ali, raiz, caule e folha, nós chamamos de esporófito, que é a parte aí 2 N's, Lembrando que na briófita era inverso, tá? Era o gametófito. Como eu falei para vocês precisam fazer uma tabela dos 4 grupos de planta depois, isso a nível de vestibular, porque tem essas inversões aí, acaba confundindo um pouquinho e pode acabar trocando na hora do vestibular. Mas então, em termos de pteridófita, a parte verde, a parte duradoura, a gente vai ter aí o esporófitos como sendo a parte 2 N's. A folha, ela vai ter várias ramificações. Como assim? Imagine você pegar uma folha grande
e essa folha ter várias folhinhas pequenas. Então, a estrutura inteira a gente chama de folha. As folhinhas pequenas que estão compondo essa folha, a gente chama de folíolo, tá? Bem importante também. No caso da samambaia, isso que eu vou falar é fácil de ser observado. Vocês podem procurar aí na samambaia na casa de vocês ou na casa da avó. As folhas jovens, elas estão enroladas e elas são chamadas de báculos, tá? Então, a gente consegue observar isso a olho nu. Então, conforme a folha vai se desenvolvendo, ela começa a desenrolar. Mas enquanto ela é jovem, ela é chamada de báculo. Nós temos um caule subterrâneo que geralmente não é visível, que a gente vai chamar de rizoma. E nós vamos ter a formação de estruturas reprodutoras chamadas de sórios, tá? Que são os esporângios agrupados. Esses sórios vocês conseguem observar também com facilidade. Talvez agora, por conta da época do inverno, isso não seja possível, mas quando a gente entrar na época de calor ali da primavera, é só vocês pegarem a folha da samambaia e olharem embaixo. Vai ter vários pontinhos com uma tonalidade puxada para o laranja. Se vocês esfregarem o dedo, sai como se fosse um pozinho que lembra maquiagem. São essas estruturas que são os sórios e representam ali a parte, então, reprodutora da planta, tá? Só cuidado para não cheirar, não esfregar no nariz, que pode dar algum tipo de alergia, tá? Não vai te matar, mas pode dar alguma alergia. A parte relacionada à reprodução é o gametófito, que é o inverso da briófita, né? Que na briófita seria o esporófito. Então, esse gametófito vai ser N e ele vai formar uma estrutura com formato de coração que a gente chama de prótalo, que eu vou mostrar depois nas imagens para vocês. Então, reparem que tem algumas particularidades aqui dentro do grupo das pteridófitas. Esses termos que estão em negrito é bastante importante vocês saberem, ok? Então, aqui eu coloquei, né, a parte duradoura da planta, né, o esporófito. E aqui a gente vai observar, então, começando aqui da folha. Então, essa estrutura inteira é representada aí pela folha. Reparem que tem várias folhinhas pequenas aí, entre aspas, né? Essas folhinhas pequenas são os folíolos, tá? Que eu tinha falado para vocês no slide anterior. Então, a folha ela é composta por vários folíolos. Nós vamos ter, então, aqui o báculo, né? Que são as folhas jovens. Como eu falei para vocês, elas vão estar enroladas. E nós vamos ter o caule aqui, que ele tem como característica ser subterrâneo, né? Ele rama, que nós chamamos de rizoma. A planta vai ter raízes também, né? E debaixo da folha, nós temos essas bolinhas que nós chamamos de soros, que são as estruturas reprodutoras da planta. Como eu falei para vocês, agora ainda não está muito na época, talvez vocês até consigam encontrar, mas no calor vai ser mais fácil de observar. Então, eu coloquei aqui essas estruturas, né, em imagens reais, para ficar mais fácil. Então, aqui nós temos a representação do báculo, né? Dá para ver certinho eles aqui no meio. Tem dois, no caso. Aqui nós temos os soros, né? Que estão debaixo, então, dos folíolos. Aqui nós temos a representação do rizoma, né? Que é esse caule subterrâneo, por onde as folhas vão começar a nascer. E nós temos o gametófito, que é a estrutura reprodutora, que é chamada de prótalo. Que aqui nós temos uma imagem de microscópio, como eu falei para vocês, ele tem um formato de coração. Então, em cima desse prótalo vão ficar as células reprodutoras masculinas e as femininas, ok? Então, aqui eu coloquei o ciclo de reprodução. Isso aqui é um pouquinho complicado. Como eu falei para vocês, cada grupo de planta, né, são 4 grupos. Cada grupo vai ter o seu próprio ciclo de vida. Nós vimos o da briófita já. E agora vocês vão ver então um pouquinho a respeito das pteridófitas, que vai ter mudança quando comparado. Os ciclos não são iguais. Quando a gente chegar na gimnosperma vai ser outro ciclo. E na angiosperma vai ser um pouquinho mais complexo ainda porque tem a presença da flor, certo? Então nós vamos começar aqui o ciclo pela planta inteira que está aqui representada. Então, nós temos a representação do esporófito, né, que é a parte duradoura, a parte verde. Então, esse esporófito ele vai ser 2 Ns. Então, tem característica ali, células, gametas masculinos e gametas femininos. Juntou os dois, N mais N, 2 Ns. Pegamos um folíolo,
pegamos a estrutura que está nele, que são os soros, e colocamos no microscópio. Nós vamos ter, então, a presença do esporângio. O esporângio também vai ser 2 N's. Então, esse esporângio, ele está fixado ali no esporófito da planta debaixo da folha. O que vai acontecer? No processo de maturação, dentro desse esporângio, as células elas vão sofrer meiose. E a meiose ela tem como característica ser reducional. Então, é para formar os gametas aí de reprodução. O que vai acontecer? Durante o processo de meiose, então, nós vamos ter a redução do 2Ns para N, com a formação dos esporos. Esse esporângio, então, depois do processo de meiose, ele completa a maturação, né? E ele estoura. E quando ele estoura, ele libera no ambiente os esporos, que são carregados com a água e também com o vento. São milhares de esporos ali produzidos. Lembrando que o esporo ele é N porque ele sofreu meiose. O que vai acontecer? Os esporos que caírem no local fértil, eles irão germinar. Durante essa germinação, não vai ser formada ainda uma nova planta, tá? Cuidado com isso. Durante essa germinação, nós vamos ter a formação da estrutura reprodutora, que é o gametófito, que dentro do grupo das pteridófitas a gente chama de protalo, que ele também é N, que é essa estrutura aqui em formato de coração. Em cima desse protalo, nós vamos ter as células masculinas, o gameta masculino, né, que seria o anterídeo, célula N, e nós vamos ter a estrutura feminina, que seria a oosfera, com 2 Os mesmo, que é também N. O que acontece? Os anterozoides do anterídeo, eles irão ir até a estrutura feminina. Eles têm flagelo, então eles conseguem se locomover. Eles irão ir até a estrutura feminina e irão fecundar a oosfera. Então vai ter uma fecundação ali. Então vai juntar o N do anterozoide com o N da oosfera. Estrutura masculina juntando com a estrutura feminina, respectivamente. Dessa fecundação, juntou o N mais N, 2 Ns, nós vamos ter a formação, então, do zigoto. Já sendo 2 Ns devido ao processo de fecundação. É esse zigoto que vai dar origem, então, a uma nova planta que vai ter, então, o esporófito ali como 2 Ns, que é a parte verde. Então, nós temos a estrutura onde ela inicia o nascimento, né, que seria o gametófito N. E em cima dele aqui, depois da fecundação, então, formou o zigoto e brotou esse esporófito 2 Ns. E daí o ciclo reinicia. Eu sei que é bastante complicado o processo, mas é extremamente importante vocês saberem ele, pelo menos o trivial aí, para o vestibular. Pelo menos a característica geral de cada um dos ciclos de reprodução das plantas, ok? Em termos de classificação, isso aqui não é muito importante, mas algum vestibular pode acabar cobrando, então eu coloquei aqui para vocês verem. Nós vamos ter aqui alguns grupos, certo? O primeiro grupo é o mais estudado, né, o mais comum, é chamado de filicíneas. Nesse grupo, nós vamos ter, então, como representantes as samambaias, que é o grupo aí que todo mundo conhece, e também as avencas. Um segundo grupo é o Equisetum, né? A gente colocou o nome aqui em itálico, porque o nome é um gênero, né? Gênero Equisetum. E o gênero, como a gente já viu lá no primeiro bimestre, no comecinho dele, nomes científicos, né? A gente escreve destacado no texto. Então, aqui não é espécie ainda, é só o gênero, por isso que está com a inicial maiúscula. Que representa, então, as cavalinhas, também conhecidas por conta do chá que a gente compra aí para fazer, que tem alguns benefícios para a saúde, é diurético e tudo mais. Outro gênero é o gênero chamado de Psilotum, não muito estudado, que é o grupo das Psilófitas. E outro grupo, também bastante comum, é o gênero da Selaginella e do Lycopodium, ok? Então, são alguns grupos, alguns gêneros aí de plantas que a gente encontra dentro do grupo das pteridófitas, certo? Lembrando que as mais comuns vão ser a samambaia, né, a principal, que a gente faz até menção no grupo em relação a ela, as avencas e as cavalinhas por conta da questão de chá,
As outras não são aí muito conhecidas, mas existem. Então eu espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho a respeito das pteridófitas. Lembrem do xilema e do floema, né, que é os tecidos vasculares das plantas, é a vascularização, e eles cobram muito esse tema no vestibular. Lembrem que a fase duradoura da pteridófita é o esporófito e que a fase ali, reprodutiva é o gametófito. E lembrem das estruturas gerais também, né? Deem uma estudada, façam um esqueminha no caderno que fica bem bacana. Caso ainda fique alguma dúvida, né, relacionada a esse conteúdo, vocês podem estar entrando em contato comigo no particular, que eu estarei atendendo a cada um de vocês. Do mais, né, tenham uma excelente semana, um excelente mês, né? Estamos iniciando aí o mês de julho e até logo. Tchau, tchau.